Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vindo. Hoje, dia 18, quarta-feira, eu acolho a vocês com carinho. Quero lembrar que a Santa Igreja nos convida a fazer memória das basílicas de São Pedro e de São Paulo apóstolos. Essas igrejas foram constituídas bem no local onde os santos sofreram seu martírio, diz a história. Portanto, um marco sagrado específico do início do cristianismo. Os lugares ainda hoje de peregrinação, de muita procura da expressão de fé deste povo que volta às origens da sua fé para tocar, para ver, para sentir, para meditar, para refletir. Ouçamos a Sagrada Escritura. Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me com trombeta, disse: Sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente, o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro nas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No meio, em redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha rosto de homem. O quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas, cobertos de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, e que era, e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isto, os 24 anciões se proclamavam diante daquele que estava sentado no trono, para adorar o que vive para sempre. Colocavam em suas coroas diante do trono de Deus e diziam: Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas. Pela Tua vontade é que elas existem e foram criadas. Palavra do Senhor. Salmo. Santo, 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 Senhor Deus Onipotente. Louvai o Senhor Deus no santuário, louvai-o no alto céu de seu poder, louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grandeza majestosa. Santo, 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 Senhor Deus Onipotente. Louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com a harpa e com a cítara, louvai-o com a dança e o tambor, louvai-o com as cordas e as flautas. Santo, 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 Senhor Deus Onipotente. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos de júbilo. Louve a Deus tudo que vive e que respira, tudo cante os louvores do Senhor. Santo, 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 Senhor Deus Onipotente. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então,
Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um deles, e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Queridos e queridas, novamente nós somos instigados e questionados pela Palavra de Deus sobre os nossos talentos e os nossos dons. Talvez até nos custe ouvir mais uma vez, não é? Mas se nós estamos ouvindo mais uma vez, porque certamente precisamos ouvir, e a Sagrada Escritura tem esse desejo, tem essa necessidade de nos fazer trilhar a cada vez mais os seus caminhos. Portanto, como nós acertamos hoje e erramos amanhã, como hoje nós nos convertemos e amanhã nos desconvertemos e voltamos a praticar o mesmo erro de novo, a Sagrada Escritura sempre vai vir como uma lâmpada, como uma luz, nos chamando para o centro, nos chamando para o centro. Quem é o centro? É Ele, é o Cristo Jesus. Então nos convida e nos interpela sobre os nossos dons, as nossas qualidades, as nossas capacidades, o que estamos fazendo com eles, como estamos vivendo, de que modo eu exerço o meu ser, a minha função, as minhas capacidades que Deus me deu no seio da comunidade, no seio da família, para enriquecer o mundo, para poder transparecer a ação de Deus que age e que transforma o mundo através do ser humano. Poderia fazer diferente, mas não quer. Então a gente pode se tornar esse voluntário da graça de Deus quando a gente, olhando para Maria Santíssima, aprendendo esse testemunho com os santos, os mártires, nos colocamos à disposição. Deus nos ajude a viver essa dimensão de amor. Te abençoe o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.